O que o novo Código de Processo Civil traz para o cumprimento das sentenças de alimentos fundados em ato ilícito? Prezados colegas, mais um ponto de reflexão em relação ao novo Código. Como é que fica a execução de alimentos ou o cumprimento de sentença de alimentos em relação aos alimentos fundados em ato ilícito? Porque quando a gente fala em alimentos, a gente primeiro e principalmente pensa nos alimentos decorrentes do direito de família, não é verdade? Mas é possível, por óbvio, que também existam os alimentos decorrentes de um ato ilícito. São vários os exemplos. Uma batida de carro em que, por exemplo, infelizmente, a pessoa que foi atropelada venha a falecer e quem provocou o acidente vai pagar alimentos para o filho daquela pessoa falecida. Situações mais graves de, por exemplo, queda de avião, em que a companhia aérea vai fazer também o pagamento dos alimentos para os herdeiros daquele que estava no avião. Então, são várias as situações de alimentos por ato ilícito, também chamados de alimentos indenizatórios. Neste caso, qual é o procedimento da execução do cumprimento de sentença destes alimentos? O novo CPC regula isso especificamente no artigo 533. Artigo 533, que tem uma série de parágrafos e que destaca basicamente o seguinte: quando a indenização por ato ilícito incluir prestação de alimentos, cabe ao executado, devedor, a requerimento do exequente, credor, constituir capital. O que é essa constituição de capital? Separa um imóvel, separa uma aplicação financeira para que aquilo garanta ao longo do tempo frutos necessários para o pagamento da pensão mensal. O parágrafo 5º deste artigo destaca que, finda a obrigação de prestar alimentos, o juiz mandará liberar o capital, ou seja, aquela quantia, aquele bem que estava relacionado, vinculado à constituição do capital para o pagamento, ele vai ser liberado. Ou pode cessar o desconto em folha. O que é isso? O legislador dizendo expressamente que se, por exemplo, for uma empresa grande, sólida, ao invés de constituir capital, pode colocar aquela pessoa na folha de pagamento, como se fosse mais um empregado e com isso recebendo aquela quantia mensalmente. Bom, e a respeito da prisão do executado? O código, ele é omisso, ele não fala nada a respeito da possibilidade de prisão civil do devedor de alimentos por ato ilícito. No âmbito do CPC antigo, do CPC 73, a jurisprudência do STJ pacífica dizia que não cabia a prisão civil do devedor de alimentos por ato ilícito. Mas, no novo código, já surge o debate se isso é possível ou não. Por quê? Porque o artigo 533 do novo CPC, ele está inserido topologicamente, geograficamente, dentro do capítulo que fala do cumprimento de sentença para prestar alimentos. Ou seja, ao lado, junto, conjuntamente com os alimentos fundados no direito de família. Ora, se não há vedação legal expressa e o artigo 533 está ao lado, no mesmo capítulo do artigo 528, que prevê a prisão civil do devedor, será que a gente pode falar agora, no novo CPC, em prisão civil do devedor por ato ilícito? Claro que já surgiram as duas correntes. Posso citar, por exemplo, a posição favorável a esta situação de prisão, que constou de um artigo disponível para os senhores na internet, em que eu defendo que sim, é possível a prisão civil de devedor de alimentos por ato ilícito no novo CPC, porque não há vedação constitucional,
Não há vedação expressa no Pacto de São José da Costa Rica e agora o sistema permite. E ao contrário, claro, tem posições em sentido inverso. Por exemplo, o professor Rafael Calmon Rangel, juiz de direito no Estado do Espírito Santo, neste mesmo artigo em que ele diz que não é possível porque a origem dos débitos é distinta e o cabimento da prisão sempre deve ser restritivo. Como a jurisprudência vai se fixar? Não sabemos. Até lá, sem dúvida, o debate vai ser rico. Senhores, obrigado pela atenção e até a próxima. Continue acompanhando, curta e compartilhe a série CPC nas entrelinhas, com todo o detalhamento do novo código, onde e quando você quiser.